A paz do Senhor, meus irmãos. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Vamos para mais um resumo da nossa escola bíblica dominical. Lembrando que é um resumo paralelo à nossa lição. Nós, no último domingo, fechamos o primeiro trimestre de 2025. Então, agora inicia-se o segundo trimestre de 2025. O tema da lição é "E o Verbo se fez carne", Jesus sobre o olhar do apóstolo do amor. Jesus sobre o olhar do apóstolo João. Nós vamos aprender aí um pouquinho sobre este evangelho tão importante que é o evangelho de João. O comentarista da lição é o pastor Elienay Cabral, respeitadíssimo Elienay Cabral, teólogo, escritor. Nós vamos aí aprender bastante com o pastor Elienay Cabral nesta lição bíblica. O primeiro assunto que nós vamos tratar, a primeira aula, é o verbo que se tornou em carne. O verbo que se tornou em carne. Ninguém o tornou em carne. Ele mesmo se torna carne. Ele se torna homem. O interessante é o verbo que se tornou em carne. Nós vamos ver aí já no primeiro capítulo de João. Primeiro capítulo de João, o prólogo de João, que é a apresentação. Prólogo, a apresentação de João, vai apresentar aí Jesus como Deus e Jesus como homem. Jesus ou Deus, encarnado. O versículo 14 vai falar da encarnação do verbo. Os primeiros versículos vai mostrar a sua divindade. Embora seja aí uma das o assunto, que João apresenta no seu evangelho, a divindade de Jesus por alguns momentos, mas ele não deixa, ele enfatiza a divindade de Jesus, mas não deixa de comentar, de falar sobre também a sua humanidade. Então ele apresenta Jesus como homem e como Deus e como homem. Lógico, enfatizando aí a sua divindade e comentando aí a sua humanidade, falando aí a natureza ou as natureza de Jesus. O texto áureo: "E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade." João capítulo 1, verso 14. A verdade prática: o verbo de Deus inseriu-se na história, pela sua própria vontade. Ele se insere na humanidade. Lembrando lá de Isaías 7,14, o Emanuel, Deus conosco. Em João, o verbo que se humaniza, que se faz carne, que se torna homem. Inseriu-se na história assumindo a forma de homem para redimir os pecadores. Por que ele se torna homem? Porque por um homem viria a salvação. O sacrifício deveria ser humano. Então ele, por sua própria vontade espontânea, ele se entrega por nós, se torna homem. Como diz em Filipenses 2, ele esvazia-se da sua glória. Ele não tem por usurpação, ele não faz uso da sua divindade enquanto homem. Ele se torna homem, ele se torna servo e toma a forma de homem para nos redimir, para nos salvar, para salvar a humanidade. O texto áureo da lição está em João, do capítulo 1 ao 14. Lembrando que nós estamos iniciando esse trimestre e vamos aí aprender bastante no livro deste apóstolo, aí considerado o apóstolo do amor, o apóstolo amado. Nós vamos estudando sobre o apóstolo João. O apóstolo João, ele
escreve 5 livros, o livro de João, o Evangelho de João, as cartas joaninas, primeiro, segundo e terceira João, e também o livro do Apocalipse, das revelações, né? Ele escreve também o Apocalipse, ele vai descrever, né, Jesus humano, né? E também Jesus, Deus e o Cristo, Jesus como Deus e o Cristo glorificado no livro do Apocalipse, né? Então, muitas experiências o apóstolo João tem com Jesus. O apóstolo João, ele foi um apóstolo, um dos mais próximos de Jesus. Ele nasceu na Galileia, às margens do lago Tiberíades, era filho de Zebedeu, tinha o seu irmão Tiago, né? O seu irmão era o Tiago maior, o outro Tiago, irmão de Jesus. Então, Tiago maior era irmão de João, filhos aí de Zebedeu. Nós sabemos que ele, antes de seguir a Jesus, ser discípulo de Jesus, antes de Jesus o chamar, ele trabalhava na pescaria como pescador. Ele vai presenciar alguns momentos de Jesus, ele vai presenciar a transfiguração de Jesus, vai presenciar a ressurreição da filha de Jairo, a crucificação. Interessante desses momentos que ele está com Jesus, ele não narra no seu evangelho a ressurreição de Lázaro, por exemplo, está nos evangelhos sinóticos, né? E a transfiguração também nos evangelhos sinóticos. Já a crucificação ele narra, ele escreve sobre o assunto no seu evangelho. Já sobre a ressurreição da filha de Jairo, não. E também a transfiguração também ele não apresenta aí no seu evangelho. É interessante que João ele vai estar presente com Jesus em alguns momentos. E no livro do Apocalipse, Jesus vai dizer a ele, quando ele está na ilha de Patmos, para ele escrever as coisas que tem visto, as que são e as que depois destas hão de acontecer. Aquilo que ele viu foi o Cristo glorificado. Podemos ir além aquilo que ele viveu com Jesus, porque ele foi testemunha ocular, embora o momento seja para ali o Cristo glorificado, e passa no meio dos 7 castiçais de ouro. Mas João tinha experiências, muitas experiências com Jesus, né? Ele viu muita coisa, ele esteve presente com o Mestre. No momento da crucificação, foi o único que fica ao lado de Jesus na crucificação, junto com Maria, sua mãe. Então é que Maria é entregue aos seus cuidados, né? José possivelmente já era morto e Maria fica aos seus cuidados após a morte de Jesus. João também vai ser o primeiro a chegar no túmulo de Jesus, né? Pedro vai ao túmulo. Acredita-se aí que ele é o primeiro a chegar no túmulo de Jesus. João, ele vai estar na ilha de Patmos, vai ser exilado na ilha de Patmos e provavelmente ele foi morto aí, ou ele morreu, né, de causas naturais com mais de 100 anos. Com mais de 100 anos. Isso é possível. Então foi o último dos discípulos vivos. Os outros morreram por conta das perseguições, mas ele é o que mais aí viveu no sentido de idade. Esteve vivo até passou aí dos 100 anos. Ele, tendo acontecido isso, essas
esses momentos de João que mostra, né, a proximidade de João com Jesus, né? Nós vamos ver João agora iniciando o assunto que nós estamos aqui, que nós vamos tratar no livro de João. Ele inicia o seu evangelho mostrando a divindade de Jesus. Nós aprendemos que os evangelhos foram escritos para um endereço, né, para pessoas, para um povo em comum. O livro de Mateus, por exemplo, o Evangelho de Mateus, foi escrito para os judeus, né? Aí, com o objetivo de mostrar que Jesus era o Messias, cita muitas passagens do Antigo Testamento, o Evangelho de Mateus, mas, porém, ele é escrito para os judeus. Já o Evangelho de Marcos, ele é escrito para os romanos ou os gentios, né? Considerado aí o primeiro evangelho, o Evangelho de Marcos, né? Mas é escrito com um endereço para os romanos, os gentios. Já o Evangelho de Lucas, né, é escrito para os gentios gregos e os pagãos. Agora, o Evangelho de João, que nós estamos aqui estudando, ele é escrito para os cristãos. É um Evangelho universal, né? E ele vai, neste momento, então, enfatizar, né, a divindade de Jesus Cristo no seu Evangelho. Então, ele escreve para os cristãos um Evangelho universal. Sabemos que o objetivo do Evangelho é apresentar Cristo. Tanto é que nós chamamos não o Evangelho de João, o Evangelho de Marcos e Lucas e Mateus, os sinóticos, né? Que é diferente do livro de João. Não, é o Evangelho segundo o Evangelho de Jesus Cristo, né? Segundo escreveu o discípulo, o apóstolo que nós estamos aqui comentando. Então, o Evangelho é de Jesus Cristo, a apresentação do Evangelho, as boas novas, os milagres de Jesus, os feitos de Jesus, os dias de Jesus, os seus 3 anos e meio na Terra. Então, o Evangelho enfatiza isso aí. Todos têm uma visão um pouco distinta do outro, mas complementam entre si o objetivo de apresentar Cristo. E João vem trazendo aí a divindade de Jesus. Ele vai iniciar, como disse o capítulo 1 de João, ele vai nos trazer aí e o verbo se fez carne. É o que está em João 1, que está na nossa leitura bíblica em classe. Vai estar escrito assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Lembrando, a data e a autoria do livro não tem questionamento. Nós vamos ver no prólogo, né? No prólogo e também a confirmação da autoria do livro em João, no capítulo 21, verso 24, né? Nós vamos ver que a confirmação da autoria deste livro, João 21, verso 24, está escrito assim, deixa eu ver se é esse versículo mesmo. Sim, e este é o discípulo que testifica dessas coisas e a escreveu, e sabendo que o seu testemunho é verdadeiro, né? Então, é interessante que ele é escrito por João, não temos dúvida,
os estudiosos, comentaristas bíblicos, não têm dúvida quanto à autoria do livro. E a data, ela vai de 80 a 90 depois de Cristo. Então, configura-se o último evangelho a ser escrito, o primeiro livro o evangelho de Marcos, o último a ser escrito. Possa ser que ele conhecia, ou ele conhecia os escritos de Marcos, Lucas e Mateus. O Espírito Santo fazendo uso deste homem ao escrever, João ao escrever o Evangelho. Ele escreve um pouquinho depois dos outros evangelhos. Possa ser que aí venham as narrativas, aquilo que ele coloca e aquilo que ele não coloca no seu evangelho, baseando aí na época, coisas que ele narra, aquilo que ele não narra, aquilo que ele fala, e aquilo que ele não coloca. Mas o evangelho de João, ele é escrito aí nesta data, entre 80 e 90, e não há questionamento aí quanto à sua autoria. O apóstolo do amor falou tantas vezes do amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Lendo também 1 João, 2 João e 3 João, ele fala muito do comprometimento do cristão com o amor, o tratar o próximo com amor. Então, autoria e data, nós vemos também, o versículo que lemos, no princípio era o verbo. Se era o verbo, não quer dizer, era o verbo, não quer dizer simplesmente no passado. O princípio é o início sem nada haver antes. Não tinha nada antes. Então, no princípio era o verbo. Quando nada existia, ele já era, mostrando aí a sua divindade. E o verbo, a palavra, estava com Deus. E o verbo era Deus. Nós poderíamos aqui citar o verbo estava com Deus, o verbo era o verbo estava. Estar é diferente no sentido de pessoas, é diferente de simplesmente ser, ou ser. Mostra que ele estava com Deus. Então, ele distingue um do outro. Isso aqui nós podemos aplicar como pessoa, que está falando da personalidade. Ele é o próprio Deus e, ao mesmo tempo, ele estava com Deus. Então, aqui nós distinguimos as pessoas, a pessoa do Filho e a pessoa do Deus Pai. Então, o verbo era Deus, o verbo estava com Deus. Então, ao mesmo tempo, a divindade de Jesus, ele sendo Deus com o Pai, sendo o mesmo Deus. E está ao lado, a ideia de face a face, de estar presente no mesmo local que o outro, estar junto. Estava com Deus, então não é o mesmo. Então está falando ali da personalidade, da pessoa de Jesus. E como Deus, o mesmo, a mesma pessoa. Ele estava no princípio com Deus. Então, distingue de pessoas diferentes, porém sendo o mesmo Deus, aplicando aí o nosso entendimento de trindade, da trindade, o nosso entendimento de Jesus como uma pessoa diferente da pessoa do Pai, diferente da pessoa do Espírito Santo, mas sendo o mesmo Deus. Sendo o mesmo Deus. Então, Deus em três pessoas em um único Deus. Ele vai dizer que todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Que nós encontramos em Colossenses,
no capítulo 1, Paulo também vai falar de Jesus usando essas mesmas palavras, mostrando aí a eternidade de Jesus. Ou seja, Jesus é atemporal. Jesus não está preso no tempo. João apresenta Jesus como Deus, e ao apresentar Jesus como Deus, ele vai ver Jesus lá na eternidade, que nós chamamos de eternidade passada, antes de criar todas as coisas foram criadas por ele, ou seja, ele é o próprio Deus. E João também vai narrar Jesus como um homem entre os homens, o Emanuel, é o verbo encarnado, do versículo 14. O verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. A humanização de Deus. Deus se tornando homem. Então ele apresenta Jesus, Pai da eternidade. A eternidade foi criada por ele. Se há a eternidade passou a existir por ele, por Cristo. E João também vai narrar o Cristo glorificado, ou seja, a escatologia de João no livro de Apocalipse. Oh, glória a Deus! A escatologia de João no livro do Apocalipse, mostrando aí a sua divindade. Ele é Deus. E Paulo vai falar a mesma coisa em Colossenses, no capítulo 1, verso 15 ao 17, o qual é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação. Primeiro, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Versículo 3 de João 1. Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Então, ele vai nos trazer aí o Jesus divino, atemporal. Não houve uma época em que Jesus não era. Apocalipse 17, 13:8, se não me falha, 13:8, vai dizer que ele é o Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo. Então Jesus é apresentado nessa visão aí de João, embora em Apocalipse 13 o próprio João falando da eternidade de Jesus lá no passado, antes daquilo que conseguimos enxergar naturalmente. Só a Bíblia nos revela esse momento de Jesus antes da criação. Ele é o Verbo. Ele estava lá no princípio. A mesma narrativa de Gênesis 1, João usa em João 1. No princípio. No princípio Deus criou. No princípio era o Verbo. Ele estava lá. A voz ativa de Deus. A criação de Deus. Ele não participa da criação simplesmente. Ele é o Criador. Como Deus, ele é o Criador. Porque ele é o Pai e o Espírito Santo é o próprio Deus. O propósito do livro, além disso que nós comentamos aqui, a divindade de Jesus, ele vai apresentar também em João 20, 31, que nós lemos, também o propósito, para qual o livro foi escrito. Está escrito assim, 20, 31 de Lucas. Vamos lá. Então, nós lemos capítulo 21, 20, 31. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio
a vós. 20, eu li o 21, é o 31, desculpa, irmãos. Estes, porém, foram escritos, esse mesmo, estes, porém, foram escritos para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. É o propósito. Jesus é a salvação. Só Jesus é a salvação. Estes, porém, foram escritos para que creais que Jesus é o Cristo, o objetivo do livro. E João vem narrando aí a divindade, a humanidade de Jesus, mas o objetivo central é apresentar Jesus como o Cristo, o Messias, o Verbo encarnado, o objetivo de salvação da humanidade. O texto áureo da Bíblia Sagrada, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todos aqueles que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, João apresenta Jesus desta maneira. Também levar também o leitor a crer em Jesus. Levar o leitor, aquele que ler o livro de João, a crer em Jesus, como está aí no versículo 20, 31 de João. Né? A natureza de Jesus, nós falamos aí, ele apresenta a divindade de Jesus, ele focaliza na divindade de Jesus, mas também afirma a humanidade de Jesus. Quando nós lemos Jesus, o Verbo de Deus, nós já falamos aqui de Jesus que ultrapassa o passado, o princípio, antes do princípio, do início, ele já estava com Deus, que é João 1 que nós lemos, e também nós vemos o Verbo se encarnando, João 1,16. Olha só. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito, do único, do Pai. Cheio de graça e de verdade. O homem passou a ver Deus entre os homens. Vimos que o Verbo é mostrado como Deus no princípio. Então, a natureza de Jesus, João apresenta Jesus como homem, como Deus, enfatiza no Deus divino, ou no Cristo divino, no Jesus divino, Jesus como Deus, e em seus escritos, João vai ter essa visão. João vai ter essa visão, de Jesus sendo o próprio Deus de uma forma bem minuciosa. Porque ele vai escrever em Apocalipse, no capítulo 1, verso 8, que ele vai descrever o Verbo como o Alfa e o Ômega. Alfa, a primeira letra aí do alfabeto grego, já mostrando que ele é o princípio. Ele é o fim de todas as coisas, o ômega. Então, ele apresenta o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é o que era, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Apocalipse 1:8. Então, Jesus é apresentado aí como Deus e reconhecido por muitos e adorado como Deus. Nós poderíamos falar mais da divindade de Jesus, mas já falamos em outras aulas, enfatizando aí a divindade, enfatizando a humanidade de Jesus, que o objetivo é Jesus sendo apresentado aí no livro de João. Ele é apresentado como Verbo,
Jesus, interessante, no livro de João, né, ele vai se apresentar como eu sou. Ele vai usar o nome, né? Esse nome é o nome de Deus, como ele se apresenta aos israelitas no Antigo Testamento, especificamente lá em Êxodo no capítulo 3, né? Êxodo no capítulo 3, quando Deus chama Moisés, Moisés vai questionar a Deus, mas como que eu vou me apresentar diante do povo? O que eu vou dizer a eles? Quem me enviou? Lá na sarça, né, ardente. Aí Deus vai falar para Moisés, diga a eles que o eu sou enviou a vós. O eu sou tem uma conotação eterna, a eternidade de Deus. Então, ele se apresenta ao povo israelita, apresenta o Deus que o enviou. Eu sou. E Jesus, para os israelitas, usar esta palavra, dizer o eu sou, era dizer, afirmar que era o próprio Deus. Ele estava se colocando na condição de divino, mostrando a sua divindade. E por 7 oportunidades, Jesus vai se apresentar como eu sou, no livro de João. Ele vai se apresentar como eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, né, para Lázaro, eu sou o caminho, a verdade e a vida, João 14,6. Eu sou a videira verdadeira. Então ele se apresenta por 7 oportunidades, falando aí a respeito da sua natureza divina, se apresentando como eu sou. E falar desta forma, ele estava se identificando como o próprio Deus, como Deus eterno. Ele também se apresenta como o eterno Deus encarnado com a expressão eu sou, em João 8,58. Ele vai responder os fariseus, ele vai dizer assim, ainda antes que Abraão existisse, estava vendo, como tu pode conhecer Abraão, tu não tem nem 50 anos. Aí Jesus vai dizer, ainda antes que Abraão existisse, eu sou. Então ele vai usar aí, se identificando, eu sou como o próprio Deus, por algumas oportunidades, especificamente 7 vezes aí no Antigo Testamento, e algumas vezes aí, outras vezes, ele se apresenta como eu sou no livro de João, mostrando aí a sua eternidade. Então, Jesus também vai se apresentar com alguns milagres no livro de Jesus. O João vai narrar, os milagres de Jesus no livro dele, no seu evangelho. 7 milagres. 7 milagres e um milagre, vai colocar 8 milagres, porque ele faz após a sua ressurreição, que é a pesca surpreendente. Ele faz a pesca maravilhosa, com Cristo ressurreto, Cristo ressuscitado, que está em João, lá no capítulo 21, após a sua ressurreição, após a sua morte e ressurreição, ele vai aparecer aos seus discípulos e vai ali, este momento ser narrado aí, a pesca maravilhosa. Desses 7 milagres anteriores a esse, que é o 8º, com o seu corpo transformado, 2 só é narrado nos evangelhos sinóticos, que é Marcos, Lucas e Mateus, ou Mateus, Marcos e Lucas, que é somente o alimento, quando Jesus alimenta a multidão, aparece nos sinóticos, e andando sobre as águas, que aparece aí também Marcos e Mateus, narrado por Marcos e Mateus. Estes 2 milagres, Jesus transformando a água em vinho, no capítulo 2, o filho do oficial, que é curado só com a palavra de Jesus. Quando ele chega, ele vai perceber que ao mesmo tempo que Jesus falou que ele seria curado, ele foi curado. E está em João 4,
paralítico de Betesda, 3, o cego de nascença, que está em João 9, e a ressurreição de Lázaro. Esses 5 milagres só aparecem aí no livro de João. 7, 8 milagres é narrado por João. 7 milagres, Jesus andando com eles no período de 3 anos e meio. Acontecem esses 7 milagres, alguns peculiares do livro de João, que são 5, e um que ele faz aí após a sua ressurreição, contabilizando aí 8 milagres, 7 mais 1, 8 milagres no livro de João. Então, no princípio era o Verbo. Assim, o conceito mais apropriado para Logos encontra-se em Jesus, que representa a expressão da divindade e a revelação de Deus, Deus entre os homens. E o Verbo se fez carne. E o Verbo se fez carne. Revelação de Deus por meio da palavra. Que evangelho importante, né? Que evangelho surpreendente. Se nós lermos com detalhe, nós vamos ver alguns outros momentos, né? Como a visita de Nicodemos a Jesus, o novo nascimento ali, né? O ensino de Jesus sobre o novo nascimento para Nicodemos, que só João narra. A mulher samaritana, né? Que é apresentada por João também. Então, tem alguns... Por isso a diferença aí dos evangelhos sinóticos, né? Um evangelho bem peculiar, né? Ao pensamento do apóstolo do amor, que vive aí, né? Mais de 100 anos, como aprendemos. Nós vamos para a nossa conclusão deste assunto tão importante. Jesus se apresenta também no livro de João como o Verbo e também como a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. No capítulo 8, verso 12, né, que vai mostrar aí Jesus falando das trevas que o mundo habita, que o mundo há, as trevas que há no mundo. Ele se apresenta como a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Aquele que andava em trevas, né? Agora com um novo nascimento, passa a viver, a andar na luz. O estar com Jesus, aceitar a Jesus, nós passamos a enxergar com clareza coisas concernentes ao pecado, o viver uma nova vida, o estar em Cristo. Jesus, ele é anunciado por João Batista, né, como também a luz. É o que está em João 1, 9, 12. A verdadeira luz é Cristo, que foi anunciada por João Batista, mas que os homens decidiram rejeitar. É o que está no capítulo 1. Vai dizer que ele veio para os seus e os seus não o conheceram. Que era o povo de Israel, que não reconhece Jesus como o Verbo encarnado, que não reconhece Jesus como eu sou, que não reconhece Jesus como a luz do mundo. E com isso, quem é enxertado? Os gentios. A parede da separação foi derrubada. Efésios. Então agora nós nos aproximamos. O véu do templo se rasgou de alto a baixo. E os gentios agora passa a ter uma vida com Jesus, podendo participar da salvação em Jesus por meio do sangue de Jesus. Então Jesus veio trazer luz àqueles que andavam em trevas, mostrar o privilégio de nos tornarmos filhos de Deus. Vai nos mostrar o privilégio de nos tornarmos filhos de Deus. Nós somos chamados de filhos de Deus. Em 1 João, no capítulo 3, verso 1. 1 João, capítulo 3, verso 1. Vamos ler, para nós terminarmos.
Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. A mensagem que está em nós. Nós somos os reconciliadores, aquele que leva o propósito do Evangelho. Aleluia. Mostrar Cristo às nações. O verdadeiro Cristo, que veio como homem, morreu por nós, ressuscitou ao terceiro dia e está vivo. Está assentado à destra do Pai. Né? Então, a humanização de Jesus foi com este propósito. Ele passa a viver entre os homens, Filipenses 2, como servo. Morreu por nós. E ao terceiro dia ressuscitou. Por isso que há essa manifestação do Verbo. Ele vai nos apresentar aqui uma visão interessante. Elianai Cabral vai nos mostrar que é importante notar a expressão "e habitou entre nós", João 1,14. No texto grego, esta expressão indica que o Verbo armou seu tabernáculo ou tenda entre nós. Habitar, estar conosco. Tanto naquele momento, dos 33 anos e meio de Jesus, o Emanuel, o Deus conosco, se fez carne, o homem, Jesus, habita entre nós. Hoje também ele está entre nós. Ele vai dizer, após a sua ressurreição, quando vai em ascensão ao céu: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus é o Verbo encarnado, a palavra. Ele estava lá no princípio, tudo foi criado por ele, por meio dele, para ele. Ele está onde não conseguimos enxergar com os nossos olhos humanos, olhando no retrovisor, não. Ele é atemporal, ele é eterno. Não tem princípio e não tem fim. E por seu amor, ele se manifestou a nós. Ele se tornou servo, se fez semelhante a um homem e habitou entre nós, com o objetivo de nos salvar, de nos libertar. O povo que andava em trevas, raiou uma forte luz. A ele toda a honra e toda a glória. Nesse início de lição, nós tivemos a oportunidade de iniciar o estudo no Evangelho de João, mostrar a sua relevância e o seu objetivo na vida da igreja. Observamos que a revelação sensível de Deus e a sua intervenção na história tornam o Evangelho de João uma obra única do Novo Testamento. Em João entendemos que a encarnação do Verbo trouxe luz plena àqueles que crescem. Assim, através da fé em Jesus, somos denominados e feitos filhos de Deus. Através da encarnação de Jesus. Ele veio com o objetivo de morrer por nós e ressuscitar ao terceiro dia. E agora a nossa fé em Jesus nos faz, ou nos denomina, filhos de Deus. Ele armou um tabernáculo, uma tenda entre nós, pela sua misericórdia e a sua graça. Ele se fez homem e habitou entre nós. A ele toda a honra e toda a glória. Deus abençoe, irmãos. Lembrando que é uma aula introdutória, teremos as nossas outras lições para nos aplicarmos ao estudo do livro ou do Evangelho de João. Que Deus te abençoe grandemente. Forte abraço. Até a próxima aula. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.